Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade, autor do blog www.profhelisson.com.br. E esta é a nossa aula 4 sobre matemática financeira. E o assunto agora é equivalência de taxas. Sendo esse um tema bastante importante dentro da disciplina, esse vídeo tem por objetivo ensinar como converter taxas de um período para outro de maneira correta. Primeiramente, comecemos com a definição de equivalência de taxas. Duas taxas serão equivalentes se possuírem unidades de tempo distintas, mas produzirem, durante o mesmo período de tempo, um mesmo valor final. Um exemplo que podemos pensar é o seguinte: imagine que você aplicou seu dinheiro durante 250 dias. Sabendo quanto dinheiro foi depositado e quanto resgatou, é fácil achar o percentual ganho. Porém, quanto isso representa em termos mensais? E como representar isso ao ano? É isso que iremos aprender nesse vídeo. Seguindo adiante, sabemos que em juros simples, transformar uma taxa em outra é bastante trivial. Uma simples regra de 3 resolve o problema. Por exemplo, 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano. Para chegar a esse resultado, basta multiplicar 1% por 12 meses. Todavia, em juros compostos, a questão não é tão fácil assim. 1% ao mês não é igual a 12% ao ano. Portanto, veremos nos próximos slides como fazer essa equivalência de taxas em juros compostos. Bem, agora vamos derivar uma formulinha que nos facilitará calcular taxas equivalentes. Vamos supor que precisamos transformar uma taxa mensal em taxa anual. Como já vimos pela definição, isso significa dizer que as duas taxas serão equivalentes se aplicarmos o mesmo dinheiro durante o mesmo período e isso gerar um mesmo valor futuro. Colocando isso em termos de fórmula de juros compostos, temos as duas equações abaixo. VF é igual a VP 1 mais a taxa anual elevada ao número de períodos. E a outra fórmula é VF é igual a VP 1 mais a taxa mensal elevada ao número de períodos. Para achar a taxa equivalente, veja que precisamos definir esses valores de VF como sendo iguais, os valores de VP também como sendo idênticos, e o mesmo valor de períodos para acharmos a taxa anual, que é equivalente à taxa mensal. Dessa forma, tomando as variáveis VF e VP como iguais, podemos igualar essas duas equações, chegando à seguinte relação: VP vezes 1 mais a taxa anual elevado a n é igual a VP 1 mais a taxa mensal elevada a n. Como temos VP em ambos os lados da equação, podemos cancelar os valores de VP e chegaremos à fórmula simplificada de 1 mais a taxa anual elevada ao número de períodos é igual a 1 mais a taxa mensal elevada ao número de períodos também. Note que para fazer equivalência de taxas, não precisamos dos valores de VF e nem de VP. Será apenas necessário fixar um mesmo valor de período de tempo, ou seja, nos n's que estão aqui nos expoentes, para que possamos calcular as taxas equivalentes. Vejamos um exemplo no próximo slide. Partindo da equação apresentada no slide anterior, em que temos 1 mais a taxa anual elevado a n igual 1 mais a taxa mensal elevado a n, vamos calcular qual a taxa anual equivalente a 1% ao mês. Assim, substituindo esse valor de 1% ao mês na fórmula acima, temos 1 mais a taxa anual elevada a n é igual a 1 mais a taxa mensal de 1% ao mês, expressa na fórmula decimal, também elevada a n. E agora, para terminar a conta, precisamos apenas definir o mesmo período para os dois lados da equação.
A minha dica é: vamos sempre colocar valor 1 no expoente da variável que nós queremos calcular, no caso aqui, no expoente da taxa de juros anual. Isso significa dizer que, ao substituir o valor 1 no lugar desse n, estamos fixando o período de aplicação como sendo um ano, pois a taxa aqui é anual. Agora, precisamos também representar um ano no valor desse n em que a taxa é mensal. Isso é muito simples de fazer, pois quantos meses tem um ano? 12 meses. Dessa forma, chegamos à seguinte representação. 1 mais a taxa anual elevado a 1, que significa um ano, é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12 meses, que também significa um ano. Bem, resolvendo esse termo 1 mais 0,01 elevado a 12 na calculadora científica, como aprendemos na aula de juros compostos, chegamos a 1 mais taxa anual é igual a 1,1268, em que esse valor 1 está positivo e deveremos passar para o lado direito negativo, resultando em IA é igual a 1,1268 menos 1, que dá 0,1268. Multiplicando esse valor por 100, chegamos à taxa de 12,68% ao ano. Notem, portanto, que dizer 1% ao mês é equivalente a uma aplicação que rende 12,68% ao ano. Importante notar que os dois n's que nós utilizamos na fórmula são números diferentes, mas representam o mesmo período. Em um rigor matemático maior, eu poderia ter utilizado letras diferentes para representar os períodos. Mas resolvi manter as letras iguais para que ficasse evidente que tais períodos devem ser iguais, mesmo que numericamente seus valores sejam diferentes. Vamos para um próximo exemplo, em que iremos transformar uma taxa de 12% ao semestre em mensal. Para isso, utilizaremos a fórmula 1 mais taxa semestral elevado a n igual a 1 mais taxa mensal também elevado a n. Um segundo passo é substituir o 12% ao semestre no lugar do I semestre. Por fim, precisaremos fixar o mesmo valor de período para ambos os lados da equação. Conforme já dito no slide anterior, vamos preferir colocar valor 1 no expoente da variável que queremos encontrar. Então, teríamos 1 mais IM elevado a 1, portanto, fixamos o número de períodos como sendo um mês, pois aqui a taxa é mensal. Agora, precisamos representar um mês no expoente da taxa que é semestral. Veja que a questão é simples, como representar um mês na forma de semestre. Para isso, basta que usemos uma regrinha de 3. Um semestre tem 6 meses. Qual é o valor de semestre que equivale a um mês? Multiplicando em cruz e isolando n, chegamos que 1/6 de semestre é igual a um mês. Agora podemos substituir o 1/6 no lugar do n relativo à taxa semestral. Então temos 1 mais taxa semestral elevado a 1/6, que é igual a 1 mais a taxa mensal que queremos calcular, elevado a 1. Realizando essa conta, 1 mais 0,12 elevado a 1/6 menos 1, teremos 0,01906, em que, ao multiplicar por 100, chegamos à resposta de 1,906% ao mês, que é equivalente a 12% ao semestre. Bem, para terminarmos essa nossa aula 4, vou apresentar para vocês uma formulazinha genérica que pode ser aplicada em qualquer situação e alguns autores consideram-na mais prática, em se tratando do assunto de equivalência de taxas. Essa formulinha consiste em IQ igual a 1 mais IT elevado a Q dividido por T menos 1. O que significam essas letrinhas? IQ significa a taxa de juros que eu quero calcular. IT significa a taxa de juros que me é informada, a taxa de juros que eu tenho. Já a letrinha Q significa o período da taxa que eu quero,
Ou seja, essa taxa de juros que eu quero está expressa em qual unidade de tempo? E por fim, a variável t minúsculo, que significa o período da taxa que eu tenho, ou seja, o período da taxa aqui que está entre parênteses. Para que fique mais simples compreender essa fórmula, vamos para um exemplo prático. Qual a taxa trimestral equivalente a 34% em 2 anos? Ou seja, eu tenho uma taxa de 34% em 2 anos e quero saber o seu equivalente em trimestre. Substituindo os valores na fórmula, temos que a taxa que eu quero é a própria taxa trimestral. 1 mais a taxa que eu tenho, que é 34% em 2 anos. E agora basta colocar aqui os períodos, Q minúsculo e T minúsculo. O período que eu quero é o período trimestral. Então, convertendo trimestre, por exemplo, em dias, temos 90 dias. O período da taxa que eu tenho é de 2 anos. Convertendo 2 anos em dias, temos 720 dias. Dessa forma, resolvendo essa equação na calculadora científica, significa digitar 1 mais 0,34 elevado a, abre parênteses, 90 dividido por 720, fecha parênteses, e depois apenas falta subtrair 1 e chegaremos ao resultado de 0,03726, em que, multiplicando por 100, a taxa trimestral calculada será de 3,726%. Bem, pessoal, se quiser fazer mais exercícios, ofereço na descrição desse vídeo um link em que você poderá ter acesso a vários exercícios resolvidos e comentados sobre equivalência de taxas. Se tiver mais uma dúvida, entre em contato pelo site www.profellison.com.br. Muito obrigado e até a próxima aula.